a nossa preleção desta noite, né? E eu espero que a palavra nos alcance. Ela já tem falado conosco através das canções, as canções já ministrou bastante ao nosso coração. Agora nós ouviremos aquilo da parte também do Senhor. O Senhor vai continuar falando com a gente. Eu quero usar aqui o texto de Marcos, capítulo 14, versos de 32 até o verso 41. A passagem é muito conhecida, vai falar sobre o Getsemane e será projetado. Os irmãos podem acompanhar aqui na tela ou podem abrir suas Bíblias e acompanhar aí também a leitura na Bíblia de vocês. E o texto diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Talvez você esteja se perguntando o que esse texto tem a ver com final de ano, com ano novo, não é? Mas é que esse texto aqui, Jesus, ele está se preparando para o seu maior desafio. Jesus está se preparando para exatamente enfrentar a cruz. Esse texto, amado irmão, ele mostra Jesus buscando o Pai em um momento de extrema dificuldade. O texto relata a agonia de Deus, o homem, no Getsemane. Expositor nenhum conseguiu ou consegue ministrar nesse texto plenamente tudo que esse texto pode nos ensinar. Ninguém jamais passou por aquilo que Jesus experimentou no Getsemane. Um sacrifício completo, uma obediência completa à vontade do Pai. Jesus experimenta ali no Getsemane o próprio inferno. Alguns estudiosos dizem que o inferno veio até Jesus, ali no Getsemane e no Gólgota, e o Senhor desceu até ele, experimentou os seus terrores. A palavra Getsemane, amado, significa prensa de azeite, lagar de azeite, um local onde as azeitonas eram esmagadas para se tirar delas o óleo. E ali Jesus foi esmagado, ali Jesus foi prensado, ali ele travou a sua luta feroz, sangrenta. Ali o Deus eterno, feito carne, dobrou os seus joelhos, prostrou-se em terra e orou com fervor, orou em clamor, orou intensamente, e ali o Senhor chorou. O bendito Filho de Deus, ele rendeu-se de forma incondicional à vontade do Pai para remir ou para salvar
o povo por meio do seu sangue. Ali Jesus seria traspassado, esmagado, moído por nossos pecados. O seu corpo foi golpeado. Ali ele suou sangue. Ali ele desceu ao inferno. Irmãos, enquanto o primeiro Adão perdeu o paraíso no jardim, o segundo Adão reconquistou em outro jardim. Jesus estava se preparando ali no Getsêmani. E todos nós, amados irmãos, precisamos de um Getsêmani. Todos nós precisamos de um local de preparação. 2025 está chegando. Próximo ano está às portas. Será que o próximo ano vai te encontrar prostrado na presença do Senhor? Dobrado diante do Senhor, clamando ao Senhor, por sua casa, por sua família, pelos seus, por sua saúde, por sua igreja? Será que você tem se preparado, amado irmão, para enfrentar os desafios desse próximo ano? Ou se tem preparado, como tem se preparado? Jesus amado, Ele nos informa e Ele nos mostra que no momento da sua maior agonia, nos seus momentos finais, o último passo antes do Calvário, Ele se separa, Ele busca o Pai em oração, Ele busca força no Pai. O evangelista João nos informa que Jesus saiu do cenáculo. O cenáculo foi onde Jesus, ele preparou a ceia com seus discípulos, a última ceia. João capítulo 18. Jesus, ele sai do cenáculo. Não foi uma fuga, mas foi uma saída de enfrentamento. Jesus não sai dali para esconder-se. Jesus não vai ao Monte das Oliveiras para esconder-se dos inimigos. Mas ele vai para preparar-se. Jesus, ele não saiu ali do cenáculo para se distanciar da cruz, mas para caminhar em direção à cruz, para caminhar em direção ao cumprimento do seu propósito. Ele sabia de todas as dificuldades. Oh, irmão, prepare-se para o próximo ano, prepare-se para 2025, não se esconda, encare os seus desafios, não sozinho, mas com o Senhor. Apresente para o Senhor, mostre para o Senhor, lute com o Senhor. Precisamos nos preparar para enfrentar os desafios. Nós não sabemos quais serão, mas sabemos que se apresentarão. Esteja pronto para quando chegar esses desafios. No cenáculo ali, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre humildade. Ele lavou os pés dos discípulos. No cenáculo, Jesus entregou um novo mandamento. Ali no cenáculo, ele desmascarou o traidor. Ele alertou a Pedro sobre a sua negação. Jesus dá uma palavra de consolo aos seus discípulos. Ele fala acerca do envio do Espírito Santo. Ele fala da sua gloriosa vinda. Ali no cenáculo, Jesus orou por eles. E sabe, amado irmão, somente depois desse cuidado pastoral, somente depois desse cuidado amoroso, foi que Jesus os deixou para travar a sua maior batalha, ali no jardim do Getsêmani. E,
interessante, porque os historiadores, eles dizem, afirmam, que o caminho de Jesus, do cenáculo até o Monte das Oliveiras, Jesus passa por sobre um cemitério. Isso é interessante. Jesus passa por cima da morte. Jesus pisa a morte. A morte estava debaixo dos pés do Senhor. E o Senhor caminha agora em direção ao Monte das Oliveiras. Ele sabia, amado irmão, que a hora que for agendada nos céus havia chegado. Não havia nada de imprevisto. Não havia nenhum improviso. Para esse fim, Jesus veio ao mundo. A sua morte, ela já estava selada desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. No decreto eterno, no conselho da redenção, o Pai o entregara para morrer no lugar dos pecadores. João 3,16. Ou você pode começar do verso 15 e 16 de João 3. Ele mesmo, o próprio Senhor, ele havia se disposto a morrer. Ele havia se disposto a entregar, a cumprir a vontade do Pai. Não importava o custo. E esta é a pergunta também para você nesta noite. Você está disposto a entregar-se à vontade do Pai? Você está disposto a cumprir a vontade de Deus em 2025? Ou você vai continuar insistindo na oração de Adão? A oração de Adão foi: faça-se a minha vontade. E ele perdeu a vida eterna. Ele perdeu o paraíso. A oração de Jesus foi ao contrário. Seja feita a tua vontade. E Jesus nos ganhou, nos dá a salvação. Você está disposto a orar a oração do Pai Nosso em 2025? Não me deixe cair em tentação. Perdoa a mim como eu tenho perdoado. Irmão, Jesus nos ensina que Ele sabia do seu propósito e Ele estava disposto a cumpri-lo. Nós fomos chamados pelo Senhor e para o Senhor, para anunciar as maravilhas da sua lei, anunciar salvação. E como nós gostamos desse texto em 1 Pedro, vocês são um povo santo, uma nação separada, eleita, escolhida, para anunciar. Você está disposto? O que você está disposto a entregar? O que você está disposto a entregar para ver a sua família salva? Para ver a sua casa salva? Para ver o seu casamento resgatado, restaurado? Para ver os seus filhos congregando? O que você está disposto a entregar? Para nos ver nos céus, o Senhor entregou-se a si mesmo. Esse texto destaca esse drama de Jesus, essa luta acirrada de Cristo no Getsêmani. Alguns pontos são importantes que nós precisamos destacar. Jesus chega ali com o coração ferido, uma tristeza tão profunda que ele parecia que ia morrer.
Você já sentiu uma tristeza assim no coração? Quando dá aquela pontada assim, os médicos dizem que coração não dói porque não tem nervo. Mas quem nunca sentiu uma dor no coração? Era essa dor que Jesus, quando ele chega ali no Getsêmani, versos 33 e 34, nos dizem: e tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O profeta Isaías, ele descreve Jesus como um homem de dores, um homem que sabe o que é o padecer. E Jesus teve tristeza, não foi somente no Getsêmani. Jesus, ele ficou triste com a morte de Lázaro, uma tristeza que o levou a chorar. Contemplando a cidade de Jerusalém, uma cidade assassina de profetas, uma cidade rebelde, um povo impenitente. Jesus olhou para aquela cidade e ele chorou com profundo soluço sobre aquela cidade. Irmãos, quantas vezes você tem chorado por um amigo que se recusa a receber ao Senhor? Será que 2025 será o ano de Deus ouvir o seu clamor, de Deus ouvir o seu choro por aqueles amados teus, que ainda estão sem Cristo, que ainda não têm a salvação? Se você acessar o Google e perguntar quantas pessoas morrem por hora no Brasil, ele vai te informar que 3.621 pessoas morrem por hora no Brasil. A cada 23 segundos morre uma pessoa. 85% dessas pessoas não têm Jesus. O inferno está cheio. Irmãos, nós precisamos, como Jesus, dobrar os nossos joelhos e clamar aos céus, para que Deus nos desperte, para pregar a sua palavra, para alcançar pessoas. Agora Jesus está ali, entre as raízes protuberantes das oliveiras, numa noite escura, uma noite quente. Provavelmente o Senhor está suado, a subida era íngreme, as raízes das oliveiras, elas são nodosas, elas soltam um óleo, tem um mau cheiro aquele negócio. Por isso Jesus ia para lá, as pessoas não gostavam de subir ali naquele monte. E Jesus ia para lá para ficar sozinho, para estar sozinho com o Pai. E Jesus ali naquela solidão, naquele calor, Jesus começa a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e ele declara: minha alma está profundamente triste até a morte. Essa expressão de Jesus denota que ele estava dominado por um horror que o fazia tremer diante da terrível perspectiva que estava à sua frente. No Getsêmani, ele viu essa nuvem escura, a escura tormenta que se aproximava rapidamente ao seu encontro. E tão aterrorizante eram os prenúncios dessa tormenta, que o Senhor, na sua natureza humana, sentiu uma profunda necessidade da companhia. Ele queria os seus discípulos juntos com ele, a quem ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, verso 38.
Essa tristeza de Jesus, irmãos, o que não era essa tristeza? É óbvio que o inferno havia já orquestrado todo o plano. As trevas havia levantado e juntado suas forças todas contra Jesus. Isso não era surpresa para o nosso Senhor. Ele estava consciente das implicações daquela noite. Mas a sua tristeza, irmão, o seu pavor, não foram por medo do sofrimento, não foram por medo da tortura. Jesus não tinha medo da morte. Por que Jesus estava triste? Será que era porque ele sabia que estava se aproximando toda aquela turba assassina? Será que era porque ele estava consciente de que Pedro o negaria? Era porque o Sinédrio o condenaria? Era porque sabia que Pilatos o sentenciaria? Era porque ele sabia que o povo gritaria: crucifica-o, crucifica-o? Era porque sabia que os seus inimigos cuspiriam em seu rosto, lhe dariam bofetadas, esbordoariam sua cabeça com pauladas? Será que ele estava triste porque sabia que o seu povo iria preferir Barrabás, um assassino, um criminoso, ao invés dele? Será que ele estava triste porque sabia que os soldados rasgariam as suas carnes com os açoites, que feririam a sua testa ali com a coroa de espinhos? Será que ele estava triste porque os soldados o crucificariam, o pregariam numa cruz? Será que ele estava triste porque seria levantado como um criminoso no alto de um monte chamado Gólgota, ou Monte da Caveira? Será que ele estava triste porque sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da sua agonia, na hora que ele mais precisava dos discípulos? Os discípulos o deixariam. Irmão, certamente essas coisas estavam incluídas na tristeza do Senhor, mas não eram a razão da sua tristeza. Não foi por causa do sofrimento físico que Jesus estava tomado de pavor e de angústia, mas pela antevisão de que ele seria desamparado pelo Pai. Esse era o cálice amargo que ele estava para beber. Foi isso que o levou ao forte clamor e lágrimas. Hebreus 5, verso 7. Ele, que sempre esteve em comunhão profunda com o Pai, ele seria abandonado pelo Pai. O Pai lhe viraria as costas. Isso era demais para o Senhor. Por causa da intimidade de Jesus com o Pai. Irmãos, nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem sentimos essa comunhão. Quantas vezes, irmãos, nós choramos porque sentimos que estamos afastados do Pai? Que 2025 seja o ano de você buscar comunhão com o Pai, intimidade com o Pai, dobrar-se, prostrar-se diante do Senhor e clamar por sua presença, pelo enchimento do seu espírito, sofrer, chorar, quando perceber que está se distanciando de Deus, quando perceber que as coisas espirituais estão perdendo valor na sua vida. Chorar quando a oração já não for mais um hábito. Chorar quando a meditação não for mais necessária. Chorar quando não conseguir levantar-se para orar, para falar com o Pai.
E essa era a tristeza de Jesus, estar afastado do Pai. A essência desta profunda tristeza de Jesus, também ela estava ligada ao seu extremo horror ao pecado. Jesus sentia que a pureza imaculada da sua alma, ela seria manchada, ela seria completamente escurecida pelo pecado, não dele, mas pelo pecado do mundo, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus, ele sentia que a realidade da maldição da cruz cairia sobre ele se faria maldição por nós. Sentia que ia ser maldito pela justiça, pela lei de Deus. Sentia que a espada da justiça divina iria cair sobre ele, iria trespassar-lhe o coração. Pior que todas estas coisas é que ele mesmo estaria clamando. Verso 34. Deus meu, por que me desamparastes? A tristeza de Jesus, amado irmão, era porque a sua alma pura estava recebendo toda a carga do nosso pecado. O Getsêmani, amado irmão, foi o prelúdio do Calvário. O Getsêmani foi a porta de entrada para a cruz. O Getsêmani foi ali naquele lugar que Jesus travou a maior de todas as guerras. Ali o destino da humanidade foi selado. Ali Jesus se dispôs a cumprir plenamente o plano do Pai, a humilhar-se até a morte e morte de cruz. Irmão, Jesus ficou triste porque Deus escondeu o seu rosto do seu Filho. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição por nós. Naquele lugar Deus se afastou dele, o desamparou para nos amparar. O nosso pecado foi lançado sobre ele. Ele foi ferido, traspassado, moído pelas nossas iniquidades. Ele desceu ao inferno em nosso lugar. Ele entristeceu-se porque ele teve que beber o cálice da ira de Deus. Ele sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer. Ele fez isso sozinho. Sozinho ele expiou a nossa culpa. Sozinho ele sofreu, sangrou e morreu por nós. Sozinho. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali, no Getsêmani, sofrendo sozinho. Muitas coisas Jesus disse às multidões. Quando ele falou de um traidor, ele estava no cenáculo, só com os 12. E unicamente para 3 pessoas desses 12, foi que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E por fim, quando Jesus começou a suar sangue, ele estava completamente sozinho. Os discípulos estavam dormindo. Irmãos, muitas coisas nós podemos dizer para muitas pessoas, mas há outras coisas que nós só podemos compartilhar com poucas pessoas. Mas existem algumas coisas que você não vai dizer a ninguém. E então, você estará mesmo sozinho, sem um amigo que o acompanhe, ninguém que o compreenda. E o cálice de fel, o cálice da amargura, será todo seu. Bebam. Irmãos, tem coisas
que nós não podemos compartilhar com ninguém. Tem coisas que é você e Deus. É Deus e você. Confiança e esperança. E Jesus disse somente para o Senhor: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Só Ele e o Pai. Só o Pai e Ele. Jesus estava sozinho, mas não estava sozinho. Ele estava com o Pai. No seu lugar de preparação, no seu Getsêmani, você não vai estar sozinho. O Pai vai estar com você. Quando Paulo estava na prisão em Roma, na antessala do seu martírio, ele disse assim lá, registrado em 2 Timóteo 4,16, só mais um aqui, ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, diz o apóstolo Paulo. Porém, foi nesse local de solidão, nesse campo de batalha, sozinho, que Paulo contemplou a coroa e ganhou a sua mais esplêndida vitória. Sabe, quando o apóstolo João, quando ele foi exilado na ilha de Pátimos, o imperador Domiciano o jogou ali na solidão, e João foi colocado naquela ilha sozinho, mas Deus lhe abriu os céus, e no vale da sua solidão, João contemplou a glória dos céus, e Deus revelou coisas maravilhosas para o seu servo. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Deus está sempre conosco. O verso 35 nos mostra essa oração de Jesus, uma oração persistente, uma oração de triunfo. Ele diz: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Essa é a terceira ocasião em que Jesus ora sozinho, à noite, em momentos críticos no seu ministério. Capítulo 1, verso 35, Jesus ora sozinho. Capítulo 6, verso 46, Jesus ora sozinho. E agora no capítulo 14, verso 35, novamente, o Senhor está em apuros, e ele ora sozinho ali no Getsêmani. E a oração de Jesus, ela nos ensina muitas coisas, porque foi uma oração humilde, foi uma oração perseverante, mas foi também uma oração triunfante. Jesus orou ali em agonia, porque suou sangue, não é? Ele foi um homem de oração. Vale observar nessa passagem que cada versículo é Jesus quem vigia. Os discípulos dormem. É Jesus quem ora. Os discípulos dormem. Também vale observar que exatamente por isso Jesus é preservado. Os discípulos estavam ali para testemunhar. E de acordo com o verso 38, no máximo para orarem por si mesmo, como veremos um pouquinho mais à frente. Jesus é um excelente exemplo para nós em momentos de angústia, um exemplo de oração. 2 vezes nós somos informados que a sua alma estava angustiada. Verso 35, depois verso 39, e outra vez foi e orou, dizendo as mesmas palavras. Ele orou dizendo as mesmas palavras: minha alma está angustiada, Pai, passa de mim esse cálice.
Sabe, a primeira pessoa que nós devemos buscar nos momentos de aflição é Deus. Eu costumo dizer, amado irmão, que o nosso primeiro passo depois da queda deve ser em direção à cruz, deve ser ao arrependimento, à busca do Senhor. O nosso primeiro grito na hora da dor deveria ser em forma de oração. O conselho de Tiago, irmão de Jesus, lá em Tiago 5, verso 13 está alguém doente? Está alguém sofrendo? Faça oração. Jesus não apenas orou no Getsêmani, mas ele também ordenou seus discípulos a orarem. Ele nos mostra a vigilância e a oração como modo de escapar da tentação. Versículo 38. Vigiai e orai para quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é tentada. E a carne pode cair, então o seu espírito, ele precisa estar fortalecido. O espírito está pronto porque é do Senhor. Mas você pode encher a sua carne com espírito ou não. Então você pode ser forte ou você pode ser fraco. E os discípulos estavam dormindo e Jesus os alertou: orem. Jesus já tinha alertado antes: Pedro, você vai me trair, vocês vão fugir. E agora de novo Jesus os alerta dizendo: orem para que vocês não caiam em tentação. E na hora do vamos ver, eles caíram em tentação. Pedro foi na força do braço, pegou a espada, cortou a orelha do homem. Os outros fugiram. Depois ele mesmo fugiu, negou Jesus. Mas não foi falta de advertência. Irmãos, que 2025 nós possamos atentar para esse detalhe. Orar para não cair em tentação. Ore, meu irmão. Que 2025 possa te encontrar de joelhos. Que seja o ano da sua comunhão, da sua busca de comunhão com o Senhor. Peça ao Senhor: Deus, não me deixe cair em tentação. Ajuda-me a ser forte. Enche a minha carne com a tua presença. Vigie. Vigie. Irmãos, o mundo está oferecendo tantas coisas. Jovens, cuidado com os apelos do mundo. Maridos, esposas, cuidado. Vigiem. Orem para que não caiam em tentação. E Jesus, ele orou prostrado, o que mostra a sua humildade. O Deus, o Criador eterno. Sabe, o Criador do universo, o sustentador da vida, ele está de joelhos. O seu rosto está colado na terra. Ele está numa posição de humildade. Ele esvaziou-se, descendo dos céus à terra. Agora aquele que sempre esteve em glória com o Pai, está de joelho, prostrado, angustiado, orando com forte clamor e lágrimas. Irmão, qual foi a última vez que os céus ouviu o seu clamor? Qual foi a última vez que os anjos enxugaram as suas lágrimas? Qual a última vez que o Senhor recolheu as lágrimas, o seu pranto, no momento de oração? Jesus está ali, Ele, o Senhor, prostrado, confiando, adorando, antevendo todo o sofrimento. Irmãos, muitos se desesperam
quando chega as provas da vida, quando experimentam a dor, a doença, a traição, o suplício. Outros tentam fugir, outros amargurados cerram os punhos em revolta contra Deus, como fez a mulher de Jó. Mas Jesus, no momento mais difícil, ele caiu de joelhos e orou. E porque ele orou, ele prevaleceu. Porque ele orou, saiu vencedor. Algumas coisas chamam a atenção na atitude de Jesus durante a oração. A submissão de Jesus. Jesus ora dizendo para o Pai, ele diz: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O evangelista Lucas, ele registra assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando nós lemos lá no verso 35, que Jesus disse, é chegada a hora, e no verso 41 ele vai repetir de novo, dizendo, basta, chegou a hora. Assim como aqui, nós lemos aqui o cálice, ele está se referindo à mesma coisa. Ele está se referindo ao derramar da ira de Deus. E esse derramar da ira de Deus é descrito no Antigo Testamento como um cálice do atordoamento. O cálice do atordoamento. Isaías 51, verso 17, diz assim: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebestes e sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. Era desse cálice que Jesus estava falando, ou é desse cálice e que Jesus está pensando? Esta é a hora, no verso 41, e chegou, isto é, a entrega do Filho do Homem nas mãos dos pecadores, à mercê da ação dos homens. Aquele amado irmão, aquele ser que estava unido com Deus, como nenhum outro, haveria de tornar-se agora alguém abandonado por Deus, como nenhum outro. E como é difícil a gente sentir isso, esse abandono de Deus, muitas vezes a gente parece que Deus está tão longe, e nós não podemos sentir a sua mão, o seu mover, o seu toque. Nós falamos e Deus permanece em silêncio, nós clamamos e Deus não responde, ou pelo menos nós não conseguimos ver a sua resposta. Momentos difíceis, momentos que provam, que testam a nossa fé, a nossa confiança. E nós precisamos estar dispostos, amados irmãos, a encarar esses momentos e continuar confiando, mesmo quando parecer que Deus não ouviu ou que Deus não respondeu. Mas Jesus, confiantemente, ele diz: seja feita a tua vontade. Como disse, seja feita a minha vontade e não a tua, fez o primeiro Adão cair. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha, abriu a porta da salvação para os pecadores, para todos aqueles que creem. Oração, irmãos, não é a tentativa de mudar a vontade de Deus a fim de atender os planos do homem. Não é isso. É ao contrário. É a sujeição dos nossos planos à soberana vontade de Deus. Ora, se pudesse, o homem Jesus não passaria pela cruz. Mas estava assim determinado. Muitas vezes nós clamamos, irmãos, nós reclamamos de situações.
Mas que 2025, amado irmão, seja o ano em que você compreenda a vontade de Deus. Que você entenda os momentos difíceis. E que você busque no Senhor e somente no Senhor o conforto. Jesus simplesmente não teve que sofrer, mas Jesus, Ele quis sofrer. Jesus escolheu a cruz. Apesar das suas imensas lutas, a sua própria ação, o seu caminho foi trilhado conscientemente. Ele sempre caminhou em direção à cruz. Jesus foi entregue, mas Ele também entregou-se a si mesmo. Gálatas 1, verso 4. A oração de Jesus, amado irmão, foi uma oração persistente. Sempre focando o mesmo aspecto. Ele suou sangue não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Como disse a oração, é buscar que a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra. O evangelista Lucas, ele esclarece que a persistência da oração de Jesus era dupla. Ele não orou apenas 3 vezes, mas ele orou mais intensamente. Lucas 22, verso 44, nos revela dizendo: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor transformou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus estava em agonia, não apenas triste, não apenas apavorado, mas agonia. Ele não disse apenas que sua alma estava profundamente triste até a morte, mas Lucas registra que ele estava em agonia e ele orava mais intensamente. Essa agonia, esse suor de sangue, a ciência médica denomina esse fenômeno de diapédice, dando como causa uma violenta comoção mental. E foi esse realmente o ponto culminante do sofrimento de Jesus. Jesus estava vendo a sombra da cruz. Mas Jesus, ele busca o Pai confiantemente, com intimidade. E ele diz, verso 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Esse termo aqui, Abba, significa meu pai. Quando junto, ele significa, pode ser traduzido por papai. Ele denota exatamente essa intimidade, proximidade, familiaridade, denota confiança. Jesus não está orando para uma divindade distante, para uma divindade indiferente, mas ele está falando com o Pai. Deus é onipotente, mas também é amoroso. O mesmo que pode fazer todas as coisas, também pode ter um relacionamento íntimo e estreito conosco. Irmão, se nós podemos chamar Deus de Pai, então tudo se torna suportável. Porque a mão do Pai nunca vai provocar de seu filho uma lágrima desnecessária. Jesus fala a Deus como uma criança fala ao seu pai, com confiança, com firmeza, mas ao mesmo tempo ele fala com reverência e com obediência. Tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Percebe? Intimidade, comunhão, reverência, obediência. Está tudo aqui. É interessante, irmãos, observar que não há um único exemplo
no uso da palavra Abba em relação a Deus no judaísmo. Nós podemos ler todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, nem mesmo os apóstolos que tinham tanta intimidade, nós não podemos ver nas suas orações, Paulo, por exemplo, clamando Abba, Pai. Mas nós podemos ver, hoje, muitos irmãos que nem têm tanta intimidade assim com o Senhor, o chamando de papai, de papaizinho. Talvez falte um pouco de respeito nisso. Eu não conheço o irmão, mas provavelmente. Se os apóstolos não usaram isso, por que nós usaríamos? Será que a nossa intimidade está tão assim? A minha esposa usa uma expressão para quando as crianças estão querendo alguma coisa que não merecem, né? Ou fazem alguma coisa errada, e aí chega para a gente, aí, vovozinho, vovozinha. E Verônica diz assim, está com cara de cachorro que comeu sabão. Cara de quem fez alguma coisa errada e agora está aqui. Né? Eu penso que muitos de nós estamos assim. Cara de cachorro que comeu sabão. Irmãos, nós precisamos desenvolver intimidade com o Senhor. Uma intimidade sincera. O respeito, a obediência ao Senhor. A oração de Jesus, ela é uma oração de fato triunfante. Depois de orar 3 vezes, e mais intensamente pelo mesmo assunto, Jesus, ele toma posse dessa vitória. Ele encontra paz para o seu coração. Jesus está pronto para enfrentar a prisão, os açoites, os escárnios, a morte. Ele diz para os seus discípulos, verso 41, basta, chegou a hora. Jesus não se levanta para fugir, mas ele se levanta para ir ao encontro daqueles que vêm prendê-lo. Ele estava preparado para o confronto. Sabe, quando os soldados romanos chegam, Jesus está pronto. Quando oramos, irmãos, Deus nos prepara. Que 2025 seja o ano da oração, o ano da consagração, o ano da preparação. Busque o Senhor, cada instante, a cada momento. Busque o Senhor, esteja preparado para as batalhas. Esteja pronto para não cair em tentação. Jesus, sem hesitar, vai em direção à cruz, resoluto. Ele beberá o cálice, ele sofrerá o horror, o mesmo horror que ele temeu no Getsêmani, porque esta é a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. Verso 36, ele diz, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus não negociou a vontade do Pai, e nós também não devemos negociar. O que a Bíblia diz sobre determinado assunto, é isso que está valendo, irmão. Não importa as circunstâncias. Se a Bíblia diz perdoe, perdoe. Jesus se levanta, pronto. Jesus não vai mais falar do seu sofrimento. A preparação para o sofrimento, a preparação para a sua morte está concluída. Aquilo que nós chamamos a paixão de Cristo começa. As mãos de Deus se retiram de sobre Jesus. E agora, os pecadores
põe as mãos em Cristo. Verso 46. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Irmãos, o único que naquela noite não foi vencido pela escuridão, ele é entregue à escuridão. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Irmãos, os discípulos de Jesus não oraram, não vigiaram, por isso dormiram. Não oraram, não vigiaram, por isso caíram em tentação. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o seu coração estava vazio de oração. Há um jargão crentez: mais oração, mais poder. Há um fundo de verdade nisso. O problema é que não oramos. Eu estou desafiando você a 2025, planejar, elaborar um calendário de oração. Se você não tem, crie uma caderneta, anote os pedidos de oração dos irmãos na igreja, aquilo que você viu na rua e que disse: eu deveria orar por isso, as pessoas que estão enfermas, anote. Eu desafio você a anotar tudo aquilo que você acha, pelo que você deve interceder, por sua casa, por seus pais, por seu cônjuge, por seus irmãos, por sua igreja, por seu pastor. Ore. Ore, irmãos. Muitas vezes nós não temos assunto para conversar com o Senhor. Mas nós temos tanta coisa para pedir para o Senhor, tanta coisa para agradecer ao Senhor. Mas como nós não nos organizamos, então nós não sabemos o que falar. Se você for para uma entrevista com o governador, com o presidente, com certeza você vai elaborar uma série de perguntas, você vai pensar naquilo que você vai falar, e você vai chegar preparado. Mas muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, e aí, beleza? E aí, Deus? Me dá uma noite de sono aí, ó. Ô, Pai, abençoe esse dia. Já orou? Já. Aí você vai lá na Bíblia e lê o maior versículo que tem. Qual é? E Jesus chorou. Já leu a Bíblia hoje? Já, irmão. Se nós queremos respostas diferentes, precisamos de atitudes diferentes. Mesmas atitudes, mesmas respostas. Quer uma mudança na sua vida, irmão? Mude suas atitudes, mude seu comportamento. O Senhor está aqui para atender. Os discípulos caíram porque não oraram. Eles fugiram porque não oraram. Sem oração, amado irmão, a tristeza nos domina. Sem oração, nós agiremos na força da carne. Pedro, aquele que acabara de se apresentar, dizendo para o Senhor: Senhor, eu vou até para a morte contigo. Ele nem mesmo possui forças para manter os olhos abertos, porque não está orando. Ele começa a sua queda no versículo 27, e a queda de Pedro tem vários degraus.
Para aqueles pregadores de plantão, está aí uma boa mensagem, os degraus da queda de Pedro. A justiça própria, verso 30. O sono, verso 37. A fuga, verso 50. Acompanhar Jesus à distância, verso 60. A negação de Pedro, verso 71. Nós devemos orar e vigiar e orar. Sem oração, vigilância sem oração é autoconfiança, é autoengano. Oração sem vigilância é fanatismo. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas e conhecem as necessidades de orar e vigiar, são aqueles que são fortalecidos para não cair em tentação. Eu estou concluindo, irmãos. Jesus entrou no Getsêmani cheio de pavor e angustiado. Jesus saiu consolado. A sua oração tríciple e insistente trouxe paz, que o possibilitou enfrentar uma grande tempestade. Lucas é o único que fala do suor de sangue e também da consolação angelical. No instante em que Jesus orava, buscando a vontade do Pai para beber aquele cálice, o cálice que era símbolo do seu sofrimento, o símbolo da sua morte substitutiva, Lucas é o único que registra dizendo que apareceu um anjo, que o fortalecia, que o confortava. Lucas 22, verso 43. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, que o fortalecia. Jesus entrou ali cheio de pavor. Mas agora Jesus levanta-se da oração, sem pavor, sem medo, sem tristeza, sem angústia. A partir de agora, Jesus caminha para a cruz, como o rei caminha para a sua coroação. Jesus triunfou de joelhos. O homem de joelhos é maior que qualquer outro homem. Que 2025 nos encontre assim, ajoelhados, clamando ao Senhor, rogando ao Senhor, apresentando ao Senhor as nossas batalhas e confiando que, apesar das adversidades, o Senhor está conosco. Que a oração nos alimente e nos fortaleça. Que o Senhor nos abençoe. Que venha 2025. Estamos prontos para isso. Amém?